do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Vamos contar com a graça, com a bondade e a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Nós vivemos debaixo do cuidado do Senhor. Então, bora para a palavra de Deus, consagra o seu dia aí na presença do Senhor, saiba que Deus está tomando conta de tudo. Irmãos, presta bem atenção. A gente está no mundo e ele é cheio de desafio. Então, não espere que você vai receber flores. Ah, irmão, você está vendo só problema, você está vendo só desafio, só luta. Não. Tem a bondade de Deus e eu quero que você entenda isso. Não é que tem só luta, não. Tem coisa boa na nossa vida. Todo dia tem coisa boa de Deus na nossa vida. Todo dia tem bondade. Mas tem bondade e misericórdia. Mas o que eu quero trazer para nós é que diante das situações, diante das condições, nós precisamos ir com a realidade. Que não está acontecendo coisa por acaso. Está acontecendo porque nós temos um Deus que cuida da nossa vida. Nós precisamos vigiar em nome de Jesus, trazer a palavra para a nossa vida, né? Entender que a gente todo dia a gente é limpo pela palavra, né? Tem hora que você tá lá, aí vem a palavra de Deus, ó, você tá aí, tá orando, tá fazendo bastante coisa, mas tá lá criando contenda, criando briga, não é verdade? Então nós precisamos entender que a nossa vida tá com Deus. Então tem desafio, tem luta, tem problema, tem situação que deixa a gente de cabelo em pé, tem situação que tira o sono, tem. Mas tem a bondade de Deus. Então vamos lidar com a situação, com a realidade que nós enfrentamos no mundo e na geração que nós estamos hoje. Entendeu? No país que nós estamos hoje. Olha só, acompanha aqui comigo. Hebreus capítulo 12, 2. Olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, pelo júbilo, a alegria, né, que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Assentou-se à direita do trono de Deus. O que eu preciso entender? Irmão, em nome de Jesus, o que eu vou fazer? Olha para Jesus. Se você não olhar para Jesus, você vai olhar para a discórdia que surgiu dentro de um ambiente. Se você não olhar para Jesus, nós vamos olhar para a ofensa que chegou até nós e nos deixou chateado, e agora a gente está ali com aquela coisa toda, com um calinho, né? Gerou um calo ali em nós e a gente, não vou fazer mais isso. Não, o que eu tenho que fazer? Presta atenção, não estou falando para você ir para lugar que você está apanhando, não, e sofrendo, não. Não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que tem coisa que eu tenho que desprezar. O que eu tenho que desprezar? Eu tenho que desprezar a contenda. Surgiu a contenda, despreza a contenda. Surgiu a briga, despreza a briga. Surgiu a ira, despreza a ira. Despreza o mau humor, despreza a falácia. Muitas vezes nós ouvimos coisas e a gente está errado. Né? A gente ouviu uma coisa, tá errado, e pronto, e fica lá com um calinho, e às vezes a gente tá errado. O que eu tenho que fazer? Ó, olhar para Jesus. O que Jesus falou? Tomai sobre vós o lugar na canga, não é isso? Né? Vamos tomar o nosso lugar na canga de Jesus e aprender que ele é manso e humilde de espírito, assim acharei descanso para as vossas almas. O que ele está falando? Ó, usa o meu jeito de viver. Aí vamos lá, vamos continuar aqui. Ó, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz. Irmão, tem cruz que é minha e sua, não é do irmão. A cruz do irmão é outra, a minha é essa. Não tenta comparar a sua vida, o seu jeito de viver com o seu irmão, com a sua irmã, não dá.
Ele tem o jeito de viver dele e tá bom para ele? Olha, vai com Deus em nome de Jesus. Você tem o seu jeito de viver, tá bom para você? Vai em nome de Jesus. Eu tenho o meu jeito. Vamos em nome de Jesus. O que nós precisamos fazer é todo dia trazer a vida para a palavra, viver o que Deus tem. Olha, e vamos que vamos, debaixo do cuidado, debaixo da misericórdia, debaixo da bondade de Deus. É isso que vai acontecer. Nós precisamos viver dessa maneira. Aí eu vou ficar cheio de calo, cheio de dor e cheio disso, cheio daquilo. Não, vamos viver debaixo do cuidado de Deus, da bondade do Senhor, em nome de Jesus, vendo as coisas acontecer. Mas o que ele falou? Olha para Jesus, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Ele consuma a nossa fé firma, a nossa fé está consumado, está firmado, está firme ali. Então, olha para Jesus, olha o que Jesus suportou. Estava lá no céu, não estava? Aí ele escolheu descer para morrer por mim e por você. Na cruz do Calvário, suportou a cruz por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. O que eu preciso olhar? Olha lá na frente, nós passamos desafios, lutas, situações contrárias aqui, mas em nome de Jesus nós vamos viver a manifestação de Deus, nós vamos viver o poder de Deus. A gente vive o poder de Deus na nossa vida. Você acorda de manhã, aí tem lá um desafio, aí Deus dá um livramento, coloca uma pessoa do nosso lado, olha para Jesus. Quando nós, lembra do Pedro? O Pedro não afundou? Por que ele afundou? Teve o vento, não tem? Mas sempre tem vento, não tem? Mas qual foi a condição? O vento tirou a atenção dele de olhar para Jesus. O que eu preciso fazer? Manter a minha atenção em Jesus, manter o meu olhar fixo em Jesus, que assim nós vamos conseguir enfrentar a tempestade, nós vamos conseguir, passar por cima da tempestade, da luta toda aí, e vamos que vamos. Olha só. Refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Ó, o que ele está falando? Refletir profundamente. Reflete. Jesus escolheu sair do lugar que ele estava, lá nos céus, para morrer, para me salvar e para te salvar. Depois assentou à direita de Deus. Ó, o que eu preciso entender? Ó, refletir profundamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatiguei. Se eu não olhar para Jesus, eu vou fazer as coisas esperando receber algo em troca. Porque a gente faz alguma coisa, você já espera receber algo em troca. Não, não espera nada, não. Continua olhando para Jesus, vamos fazer as coisas olhando para Jesus. Por quê? Porque a gente vai enfrentar oposição, tá, de situações, e muitas vezes oposições que nós mesmos devemos e precisamos mudar e melhorar. Aprende aí com a palavra de Deus. Ó o que ele vai falar aqui. Vamos entrar aqui no assunto aqui. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos. João 16:33, vamos falar nele de novo. Falamos essa semana, vamos de novo. Eu vos prevenir sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. O que eu preciso fazer? Ter fé e coragem, que Jesus venceu o mundo. A nossa paz está nele. Estou passando um desafio tremendo, irmão. O que foi? O que está acontecendo? Está acontecendo isso. Tal situação está acontecendo aqui. Tal situação está acontecendo. O que ele falou? Tende fé e coragem, nesse mundo sofrereis tribulações. Não tem outra coisa para te dizer. O que eu tenho para te dizer é que Jesus é conosco e vai nos dar vitória. Tem de fé e coragem, que eu venci o mundo. Mantenha aí, olha para Jesus, observa, reflete o que ele passou, a situação que ele viveu, e em nome de Jesus, toma posse do cuidado, da bondade, da misericórdia. Entenda o cuidado e a manifestação de Deus, entenda a bondade do Senhor diante de cada questão, diante de cada situação, e vão viver a presença de Deus em nome de Jesus, vão viver a bondade de Deus em nome de Jesus.
entrar na manifestação de Deus em nome de Jesus. Por quê? Nós estamos vivendo situação e condição que muitas vezes é porque eu não estou olhando para Jesus e estou achando que eu estou no mundo que é um mar de rosas. Não é. Tem um diabo que luta contra a nossa vida, tem a nossa carne que quer sair fora da palavra de Deus. Então entenda, vai com a certeza que se você está vivendo alguma coisa boa, alguma situação boa, entenda que é Deus, o Pai do céu, que está proporcionando isso para a nossa vida. Ó, o que ele falou? Ontem mesmo nós não ouvimos? Ó, guarda a palavra, que ela vai te dar prosperidade, guarda a palavra que você vai ter o favor de Deus e dos homens. Irmãos, em nome de Jesus, nós vamos ter o favor de Deus. Escuta aí o que ele tem para nós, ó. Levanto, Salmo 121, versículo 1. Levanto os meus olhos para os montes e questiono, de onde me virá o socorro? Irmão, não tem desafio, então eu quero que você entenda essa segunda parte. Qual é a primeira parte? Olha para Jesus, tá no mundo que tem luta, tem tribulação. Mas olha aqui o que ele vai falar para mim e para você. Levanto os meus olhos para os montes e questiono de onde me virá o socorro. O socorro virá do meu Senhor, Criador dos céus e da terra. Aí você vai viver de uma maneira entendendo que você sai de casa, põe o pé no portão, sabe? Ó, pode ter uma luta aí, pode ter um desafio. Aí você fala assim, filho, vou te dar livramento. Ô irmão, tem coisas que você tem que glorificar a Deus. Tem coisas que você tem que aprender a viver o cuidado de Deus. Olha só, trabalha o dia todo. Aí quando chega de noite, fura o pneu, na hora de parar o carro, na hora de guardar o carro, fura o pneu, aí você fala assim, ô Jesus, obrigado, Pai. Por quê? Porque eu trabalhei o dia todinho e aconteceu isso só agora. Podia ter acontecido durante o dia, já aconteceu, mas Deus deu um livramento, você estava perto da borracharia ali, olha que coisa boa. Ah, mas essa outra hora você conseguia resolver o problema? Conseguia, glória a Deus. Por quê? Porque nós temos no mundo, vamos ter tribulação, mas em Jesus nós vamos ter paz. Isso quer dizer o quê? Olha para Jesus, querido. O que ele está falando para nós aqui? O socorro virá do meu Senhor, Criador dos céus e da terra. O que está acontecendo? Ó, tem luta, tem desafio, mas sempre olha para Jesus, porque ele já tem um livramento. Ou você acha que Deus foi pego desprevenido quando você ia passar por esse desafio? Você acha que Deus deu uma amnésia lá no Senhor e ele esqueceu não esqueceu de mim, de você não, ele está cuidando da nossa vida. Ó, presta atenção, ele não deixará que os teus pés vacilem, não pesteja aquele que te guarda, irmão, ele não vai deixar, ó, e agora, tanta luta que eu tô com as minhas pernas fracas, eu não sei o que fazer, aí Jesus vai lá e dá uma força, fortalece a nossa vida, e nós vamos que vamos na força de Deus, ó, e aí o ânimo acontece, e as forças vai, e Deus nos fortalece, ele não deixará que os teus pés vacilem, não pesteneja, né? Não dá aquela cochilada, aquele que te guarda certamente, não, de maneira alguma cochila, nem dormita o guarda de Israel, irmão, Deus não dorme, ele está todo o tempo cuidando da nossa vida, é isso que eu preciso entender, por isso que eu vou ficar olhando para Jesus, o Eterno, o teu protetor diurno, como sombra, ó, diurno como sombra, diurno como sombra te guarda, ele está à tua direita, não te molestará o sol durante o dia, nem a lua, nem de noite a lua. O que é isso? Ó, tá um sol de rachar. Mas aí o que Deus vai? Vai dar sombra para nós andarmos, caminhar. O que é a sombra? No meio de um sol quente, aquele refrigério que Deus dá. Ó, Deus, o negócio tá tão desafiador que tá quente, aqui tá pegando fogo. Não sei como é que faz, as minhas emoções estão nas nuvens, o meu linha de raciocínio. Aí Deus vem com aquele refrigério, a paz dele guarda a nossa mente, o nosso coração. É Deus, é a mão de Deus conosco. Olha para Jesus. Por isso que se você olhar para Jesus, você vai ver que ele está te guardando, está cuidando. Tem luta, tem tribulação, tem um objetivo que ele colocou na sua vida que eu tenho que ser firme para entender que lá na frente nós vamos ter a manifestação sobrenatural de Deus. Muitas vezes esse lá na frente é lá do céu, não é aqui nessa terra. Tem uns que tá passando assim, tem gente que tá vivendo assim, tá vivendo uma prova tremenda, e não é mentira não, é verdade. Mas o que nós vamos entender? Que nós vamos viver a glória de Deus lá nos céus, e vamos viver o cuidado de Deus aqui nessa terra, senão nós estava frito. Ó,
O Senhor te guarda de todo mal, ele protegerá a tua vida, estará sob proteção do Senhor ao saíres e ao voltares desde agora para todo sempre, irmão. As coisas estão acontecendo por aí, não é mentira não. Você está vendo coisas em noticiário, eu nem aconselho você ver esses noticiários aí violentos, policiais, mas acontece. Você escuta, você vê. Agora, o que eu preciso entender? O que ele falou? Estará sob a proteção do Senhor ao saíres e ao entrares, e ao, sa- é, ao saíres, ao voltares, desde agora para todo sempre. O que nós temos que entender? Que Deus nos guarda na hora que nós vamos sair, na hora que nós vamos voltar. Nós estamos debaixo do cuidado de Deus, então olha para Jesus. Ó, Isaías 41, 10 e 13. Por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Porque eu, Senhor, te seguro pela tua mão direita e declaro: não temas, eu te ajudarei. Por isso que eu tenho que ir. O que ele está falando? Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assuste. Por que não temas? Porque vai ter coisa que vai tentar gerar temor, medo. Medo na nossa vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a mão direita da minha justiça. Deus nos ajuda com a mão direita, ele pega na nossa mão e vai conosco e nos dá a vitória. Então vamos, em nome de Jesus, olhando para Jesus, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela mão direita e te declaro: não temas, eu te ajudarei. Ele falou que vai fazer por nós? Não. O que ele fez por nós? Morreu na cruz do Calvário para nos salvar. O que nós vamos fazer? Nós vamos ir, que ele vai nos ajudar em nome de Jesus. Então esteja lá, porque Jesus esteja lá no campo de batalha, porque Jesus já está. Em nome de Jesus nós vamos ter vitória. Em nome de Jesus. Vamos orar? Jesus querido, Deus maravilhoso, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia, Deus. Obrigado por essa mensagem, Pai, que encheu o nosso coração da alegria, da presença do Senhor. Enche-nos do teu poder e a tua graça. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária seja aniquilada pelo teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Vem nos ungindo, vem nos abençoando, manifestando do teu poder e a tua graça. Quebra o mal, a obra do inferno, toda situação contrária, toda obra maligna seja aniquilada, toda cilada do diabo caia por terra, toda armadilha seja desfeita. Como um pássaro, escapamos da cilada, da armadilha, Deus, a armadilha do caçador. Quebra o mal em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque nós temos para onde olhar, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós temos para onde olhar, que é para o Senhor Jesus, nosso Salvador, e assim nós temos vitória. Nos capacita para viver o seu cuidado, a sua bondade, a tua misericórdia em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.